Abram, por favor, aí as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Isso, capítulo 20. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Atos 20, verso 7 até o versículo número 12. Assentados como os irmãos estão, vamos proceder com a leitura da palavra. Atos 20, verso 7 até o verso número 12. Irmãos, irmãs, diz-nos o seguinte, palavra do nosso Deus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Até aqui, até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nos estudos anteriores que nós já tivemos dentro dessa série, Louvor e Adoração, sobretudo o culto corporativo, nós consideramos alguns elementos, vamos assim dizer, conceituais, introdutórios sobre a adoração, conforme nós falamos sobre a adoração no seu aspecto corporativo, esse culto solene, que como Igreja de Deus nós prestamos e prestamos aqui na terra. Então, o que foi que nós vimos até aqui? Em primeiro lugar, nós consideramos o significado do culto corporativo, o que ele é em si, o que a Bíblia fala acerca dele, como a Bíblia define-o. Então nós vimos isso, de certa forma, num primeiro momento. Mas não só isso. Naquela primeira oportunidade também, nós consideramos pelo menos uma, duas, três razões pelas quais se faz necessário, não é opcional, mas se faz obrigatório estarmos na casa de Deus, no seu dia, junto com o seu povo, para assim prestar o nosso louvor, prestar a nossa adoração. E nos dois últimos domingos que nós tivemos, nós consideramos 6 princípios que devem nos dirigir, 6 princípios que devem nos nortear em relação a esse tema. Que tema? A adoração corporativa. A partir de hoje, meus irmãos, a partir de hoje, meus amigos, nós vamos adentrar aos aspectos mais práticos, vamos assim dizer, acerca desse ensino, aos aspectos mais diretos, vamos assim dizer, acerca desse assunto, ou seja, do culto solene, do culto corporativo. Então, se nós fôssemos traçar uma divisão, nós poderíamos dizer que até aqui trabalhamos os conceitos. A partir daqui, nós vamos trabalhar alguns elementos, alguns aspectos de ordem mais prática acerca da operacionalização em si do culto que nós devemos prestar a Deus, do culto que nós devemos prestar ao Senhor. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nos próximos estudos nós veremos o tempo, nós veremos o lugar, nós veremos o conteúdo, nós veremos a forma da adoração. Nós veremos o tempo, o lugar, o conteúdo e a forma da adoração. Basicamente, esses próximos estudos que nós teremos, nós responderemos às seguintes perguntas, nós responderemos às seguintes indagações: quando adorar? Onde adorar? Como adorar?
O que devo fazer ao adorar? Então são perguntas que nos próximos estudos elas serão de certa forma respondidas. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós começaremos a ver dois desses pontos. Conforme nós publicamos hoje pela manhã no grupo da nossa igreja, nós veremos acerca do tempo e do lugar da adoração. Nós veremos acerca do tempo e do lugar na adoração. Há muito tempo, irmãos e amigos, infelizmente, nós estamos constatando o desinteresse que o povo de Deus ele está apresentando em relação ao culto corporativo, em relação ao culto solene. Infelizmente, reitero, o trabalho, o entretenimento e a indiferença são marcas negativas do cristianismo evangélico nas últimas décadas, nos últimos anos. Essa crise sanitária pela qual nós estamos passando, essa crise sanitária que nós estamos vivenciando, ela só fez externar, ela só fez manifestar um problema que nós já tínhamos, um problema que nós já experimentávamos. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós precisamos com seriedade refletir sobre esse tema, ou seja, a adoração, especificamente falando o seu tempo, especificamente falando o seu lugar. Sobre essa triste realidade que nós estamos vivenciando em relação à adoração corporativa, eu queria trazer aqui duas citações de autores cristãos que são muito precisos na análise, no diagnóstico que eles fazem em relação a essa triste realidade que nós estamos vivenciando. Esse desinteresse, essa falta de comprometimento, esta falta de assiduidade aos trabalhos do Senhor, sobretudo ao culto solene, sobretudo ao culto de louvor e de adoração. A primeira citação diz o seguinte, de Crowd Johnson, ele falou: sem domingo, nenhuma adoração. Sem adoração, nenhuma religião. Sem religião, nenhuma moral. Sem moral, o que será? Infelizmente, é isso que nós estamos vivenciando. Essa falta de comparecimento à adoração, ela não produz um problema isolado. Ela vai trazer consigo outros problemas, outras dificuldades, que no final de tudo vai gerar um esfriamento em relação às coisas de Deus, um esfriamento moral em relação às nossas vidas. Então é por isso que ele fala, o que será? Mas não só esse, um outro autor sagrado, Alfred Thomas, ele diz o seguinte, abro aspas, bancos vazios no templo significa corações vazios, lares vazios da verdadeira religião, e com a irreverência do domingo e a consequência ruína espiritual. Então, quando você constata esse fato de bancos estarem vazios no dia do Senhor, significa nada mais, significa nada menos do que corações vazios, lares, famílias vazias da genuína, da verdadeira religião. E na medida em que nós nos comportamos irreverentemente em relação ao domingo, a consequência imediata que isso gerará é a nossa completa, é a nossa total ruína espiritual. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, convém que nós possamos considerar esse tema. E é justamente por causa disso que na manhã de hoje, com a graça de Deus, nós vamos nos deter a estes dois aspectos fundamentais, quando nós tratamos acerca da adoração pública, quando nós tratamos acerca da adoração corporativa, ou seja, o tempo e o lugar da adoração. O tempo e o lugar da adoração. Então vamos, como que dividir esse estudo em dois blocos. Vamos dividir esse estudo em dois pontos. Em primeiro lugar, nós veremos o tempo do culto e depois nós veremos o local no qual nós devemos adorar a Deus. Então vamos começar pelo primeiro ponto. Vamos começar trabalhando o primeiro aspecto desse estudo na manhã de hoje, ou seja, o tempo de culto, o momento de adoração. Eu queria fazer minhas as palavras do Dr. Russell Shedd,
acerca desse tema, quando ele fala, abro aspas, a adoração, quando expressa em ritual, exige tempo. A adoração, quando expressa em ritual, exige tempo, dizia o Dr. Russell Shedd. De fato, meus irmãos, de fato, minhas irmãs, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós atendemos ao chamado santo do Senhor, para que nós compareçamos diante dele, para que nós possamos exaltá-lo, para que nós possamos adorá-lo, nós devemos entender que necessitamos dedicar, separar tempo, momento para esse objetivo, para essa finalidade. E aí, quando nós estudamos a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, essa é a realidade que se sobressai, essa é a realidade que se manifesta por todo o ensino da Bíblia Sagrada, por todo o ensino das Escrituras. Que verdade! Para nós adorarmos ao Senhor corporativamente falando, isso exige tempo, dedicação de momentos, separação de instantes, para que efetivamente isso se dê, isso se realize em nossas vidas. No Antigo Testamento, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, ele designou períodos específicos para que nós nos apresentássemos e nos apresentássemos diante dele. Aprenda essa verdade. No Antigo Testamento, Deus, ele designou períodos específicos para que o seu povo se apresentasse, para que o seu povo se colocasse diante dele, diante de Deus, para a sua adoração. Isso acontecia, irmãos, isso acontecia, amigos, em dias, em semanas, em anos especiais, que Deus, ele separava para a sua adoração, sobretudo através das festas religiosas que nós encontramos no calendário judaico, de acordo com as prescrições, sobretudo que vemos no livro de Êxodo e também no livro de Levítico. Um exemplo disso, irmãos e irmãs, do que nós estamos falando, é o Shabá, o sábado, o dia de descanso. Na verdade, quando nós vamos analisar todas as comemorações festivas, todas as comemorações culticas do Antigo Testamento, nós chegamos à conclusão que o sábado, que o Shabá, que o dia de descanso era o dia específico para a adoração, era o dia específico para se colocar e se colocar diante de Deus. E aqui eu coloco 3 razões ou 3 pontos para que essa verdade ela possa ficar cada vez mais solidificada nas nossas vidas. Por exemplo, meus irmãos, minhas irmãs, o Shabá, o sábado, o dia de descanso, como momento de adoração, como momento de nos colocarmos na presença de Deus, ele foi instituído desde a criação lá no jardim do Éden, lá no jardim do Senhor. Abram, por favor, um texto por demais conhecido, mas sempre necessário ele ter que ser relido, apresentado, para que essa verdade ela possa calar profundamente aos nossos corações. Abram aí, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 3, e se lembre, perceba que o Shabá, o sábado, o dia de descanso, ele foi um momento para que nós descansássemos, mas também foi um momento que Deus designou para que nós pudéssemos adorá-lo. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 até o versículo número 3. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis 2, versículos de 1 até o versículo número 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então veja que após os 6 dias da criação, o 7º dia é o dia caracterizado de quê? De descanso, de repouso. E Deus fez isso como um parâmetro, como um exemplo, melhor dizendo, para nós. Porque como Deus que é, Ele não precisa descansar. Mas nós, como criaturas suas, precisamos.
Então ele fez isso para o nosso benefício, exemplificando através do seu comportamento. Mas só isso, só o descanso? Não necessariamente. Veja o que nos diz o versículo de número 3, Gênesis 2, verso número 3, diz a palavra: e abençoou Deus o sétimo dia, veja, e o santificou, ou seja, separou esse dia para si. A palavra santificar significa isso, significa você dedicar algo, significa você designar algo com um propósito específico, significa você separar algo para alguma coisa. Então veja que dentro da ordem criacional, Deus, ele santifica o sétimo dia, ele separa esse sétimo dia, justamente com o intuito de que nele nós devêssemos adorar. E ele fala, restante o versículo 3, porque nele, no sétimo dia, descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, observem, meus irmãos, observem, minhas irmãs, que dado importantíssimo nós encontramos aqui nesse registro. Nos é dito que no sétimo dia, Deus injetou bênçãos, derramou das suas bênçãos, e também no sétimo dia, Deus separou esse dia para ele. Então, percebam que existem os dois aspectos, o descanso e a adoração. Nós descansamos das nossas obras, nós descansamos dos nossos afazeres, mas nós não ficamos inativos em relação às nossas ações. A nossa energia, o nosso esforço, a ocupação do nosso tempo no sétimo dia deve ser dedicada a Deus, deve ser dedicada ao Senhor, deve ser em adoração ao nosso Criador. Essa é a regra que nós encontramos no Jardim do Éden. E é interessante, meus irmãos, é interessantíssimo, minhas irmãs, nós observarmos que, até mesmo aqui no Jardim do Éden, diariamente, Deus mantinha comunhão com o primeiro casal. Todos os dias, na viração de cada dia, Deus se apresentava com a sua presença diante da primeira família, diante do primeiro casal, para que esta primeira família, este primeiro casal, pudessem desfrutar de momentos de comunhão com o Senhor. Mas isso, preste atenção, não excluiu a necessidade, não excluiu a obrigatoriedade de se separar um dia para Deus, de se separar um dia para ao Senhor. É fato que nós devemos ter os nossos momentos devocionais diários, com toda certeza, quer seja em termos individuais, quer seja em termos familiares. Mas isso não nos isenta da responsabilidade, isso não nos exime da obrigação de, num dia específico, dos 7 que Deus nos dá, separarmos esse dia para adoração corporativa, separarmos esse dia para nos juntarmos com o povo de Deus, porque esta é a ordem estipulada desde toda a criação. Então, percebam esse detalhe. Se você for olhar, um texto também conhecido, só para que a gente possa fechar nesse aspecto, Gênesis capítulo 3, versículo 8, só para comprovar que todos os dias Deus mantinha comunhão com o primeiro casal, mas nem por isso eles estavam isentos de separar o sétimo dia para o Senhor. Veja, Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor, isso depois da introdução do pecado, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então veja que todos os dias, pela viração de cada dia, Deus ele mantinha comunhão com o primeiro casal, mas mesmo assim, a cada 7 dias, este mesmo casal deveria separar aquele período de tempo para a adoração. A palavra de Deus é clara, meus irmãos. A palavra de Deus é tácita, minhas irmãs. Não tem como nós fugirmos a essa realidade. É por isso que eu sempre gosto de dizer, tudo aquilo que a gente tem como princípio geral para a humanidade, você vai encontrar nos 12 primeiros capítulos do livro de Gênesis. O resto das escrituras é apenas para especificar os princípios que são aqui definidos. Como eu digo, entenda Gênesis, que você vai entender todas as escrituras sagradas. Então, aqui se ressalta esse fato, aqui se ressalta essa realidade. Que realidade? O Shabá,
um dia de descanso, um dia de adoração a Deus, estipulado por Ele próprio desde toda a criação. É interessante porque quando nós seguimos nas Escrituras Sagradas, nós percebemos que o sábado, o Shabá, como momento de descanso, como momento de adoração, ele foi reiterado na lei de Deus. Ele foi reiterado no Decálogo. Ele não ficou isolado ao livro de Gênesis. Não, muito pelo contrário. Quando você segue na revelação de Deus, quando você segue no estudo pormenorizado das Escrituras Sagradas, você vai se deparar com o Decálogo, lá em Êxodo capítulo 20, e dentro do resumo moral que Deus exige a todos nós seres humanos, Ele reitera o sábado como momento de descanso, o sábado como momento dedicado à adoração ao Senhor. E só para deixar aqui bem claro, quando eu falo sábado, entenda-se descanso. Eu não estou me referindo a um dia específico da semana, até porque a palavra sábado, Shabá, no hebraico, significa descanso. Infelizmente, alguns grupos pervertem esse conceito e terminam colocando doutrinas diabólicas na mente das pessoas, mas não é isso. Então, quando eu falar sábado, entenda, dia de descanso. Então, ele foi reiterado lá na lei de Moisés. Abram aí, por favor, Êxodo capítulo 20, mais uma vez, os 10 mandamentos. Eu queria depois fazer só uma ligação aqui. Diz o seguinte, versículo de 8 até o versículo 11. Lembra-te do dia de sábado, do dia de descanso, para o santificar. Estão lembrados? Lá de Gênesis 2, sobretudo do versículo 2 e versículo 3, que Deus santificou, que Deus abençoou esse dia, que Deus estipulou esse dia para descanso. Então essas duas coisas estão linkadas, essas duas coisas estão conectadas. E ele segue: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então Deus nos dá, na economia do nosso tempo, 6 dias para os nossos afazeres particulares, para as nossas obrigações pessoais, para os nossos entretenimentos, para o nosso lazer, enfim, para tudo que é lícito em relação ao nosso tempo. Esse é o princípio da criação. Versículo 10. Mas, veja que existe essa conjunção adversativa aqui, dando ideia justamente do contrário. Mas, o 7º dia, veja, é sábado do Senhor, é propriedade de Deus, é algo particular do nosso Senhor, é o descanso do nosso Deus, teu Deus. E ele fala: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja que a fundamentação do 4º mandamento, e você observa isso no versículo 11, pela palavra porquê. Então você observa no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10, ele estipula o princípio. Que princípio? Lembra-te do dia de sábado. E aí quando ele chega no versículo 11, ele dá a razão desse princípio. Qual é a razão desse princípio? A criação. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas no 7º dia ele descansou. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que o 4º mandamento, ele começa de maneira diferenciada de todos os demais mandamentos que nós encontramos no Decálogo. Como é que se inicia o 4º mandamento? Lembra-te. Então não existe uma ordem nova, não, muito pelo contrário, mas existe a chamada à lembrança de algo que já era antigo, de algo que já era anterior. E quando nós observamos o versículo 11, nós entendemos a que o autor se refere quando ele nos lembra, ou quando ele nos ordena nos lembrarmos do dia de sábado. Ele nos remete a quê? Nos remete à criação, nos remete àquele período específico da história humana, onde nem tempo havia ainda, e Deus, a partir do nada, começou a criar todas as coisas. Por isso Deus designou esse momento,
Por isso Deus designou esse instante para que nós descansemos, conforme o texto aqui nos ensina, e para que nós o consagremos e consagremos a Deus. A gente não pode brincar com isso, meus irmãos. A gente não pode brincar com isso. O sábado é do Senhor, o domingo é de Deus, não é nosso, em hipótese alguma. E dentro das regulações que ele faz como Deus, ele mostra como nós devemos aplicar esse dia. Simplesmente é tão somente para descansar? Não. Simplesmente é para cessar as nossas obras? Não. As nossas obras cotidianas, mas o nosso envolvimento com as coisas de Deus, o nosso envolvimento com o culto de adoração corporativo ao Senhor. Por quê? Porque na lei também se prescrevia essa necessidade. Na lei também se determinava, melhor dizendo, essa obrigação. Que obrigação? O sábado deveria ser um momento de descanso. O sábado deveria ser também o momento no qual o povo se colocava diante de Deus. E onde é que nós encontramos isso? A palavra do Senhor. Abram por favor aí, Levítico capítulo 23. A gente está brincando com coisa séria aqui, meus irmãos, com coisa seríssima mesmo. E como eu gosto de dizer, a partir de hoje, os irmãos estarão sendo indesculpáveis em relação a essas coisas. Levítico capítulo 23. É interessante porque se você observar o capítulo 23 de Levítico, você vai ver os resumos das festas solenes ao Senhor. Vai falar do sábado, vai falar da Páscoa, das primícias, do Pentecostes, do dia da expiação, o Yom Kippur, vai falar da festa dos tabernáculos, vai resumir aqui todo o calendário religioso. E dentro desse calendário religioso, você vai observar que o sábado, o dia de descanso, era o principal deles, porque era uma coisa semanal, era uma coisa cotidiana. E veja o que Deus prescreve acerca daquilo que deveria ser feito nesse dia. Levítico 23, versículos de 1 até o versículo número 3, muito embora eu quero chamar a atenção específica do versículo 3, ok? Então diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então todas as festas que ele vai começar a falar a partir do versículo 3 são o quê? Ele fala santas convocações. Era o momento que Deus chamava o seu povo para comparecer diante dele. Era o momento que Deus chamava todas as tribos de Israel para comparecer a Jerusalém posteriormente, para que o povo adorasse e adorasse a Deus. Hoje de noite, por exemplo, a gente vai trabalhar o Salmo 133. É um dos cantos que nós chamamos de cânticos de romagem. Por que esse nome? Porque se referia a esse momento em que as tribos de Israel, elas saíam das suas casas, elas saíam dos seus lugares, se dirigiam para Jerusalém, que era o centro da adoração no Antigo Testamento, para que todos juntos pudessem comparecer perante Deus, sobretudo nas festas, e assim adorar o seu nome. Então, são santas convocações do povo de Deus. Isso remete ao conjunto, ao grupo do povo do Senhor, reunido ali, primeiramente no tabernáculo, posteriormente no templo, para fazer o quê? Para adorar a Deus. Então aqui são santas convocações, santos chamados, que Deus faz ao seu povo, que Deus faz ao povo da aliança. Para quê? Para que esse povo da aliança comparecesse perante ele, perante o Senhor, e assim o adorasse, através dos sacrifícios e de tudo aquilo que nós encontramos em termos de cerimônias lá no livro de Êxodo, e em especial no livro de Levítico. Então, todas essas festas que nós vamos observar a partir do versículo 3, são festas em que se requeria a presença do povo para adorar a Deus, a presença do povo para adorar ao Senhor. Mas vamos trabalhar de maneira específica o sábado, conforme nós temos aqui no versículo 3. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Levítico 23, verso 3. Diz o seguinte: 6 dias trabalharás. Estão lembrados de Gênesis? Estão lembrados de Êxodo? Agora nós estamos em Levítico. 6 dias trabalharás,
mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Todo o povo de Israel, todo o povo da aliança deveria cessar, deveria parar das suas atividades. Deus havia dado 6 dias com esse objetivo, 6 dias com essa finalidade. Mas somente o descanso era para ser visto, era o que era exigido ao povo de Deus no Antigo Testamento, no 7º dia? Não. Veja o que diz o restante do texto: nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será sábado, descanso solene. É aqui que eu queria chamar a atenção, acabei pulando. Santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. O sábado, meus irmãos, era dia de santa convocação. Santa convocação para quê? Para comparecer perante Deus. Santa convocação para quê? Para comparecer perante o Senhor e assim adorá-lo. Vocês percebem que existe a ligação desses dois aspectos: dia de descanso, chamado solene; dia de repouso, dia de adoração. A gente não pode separar essas duas coisas. Hoje é o domingo, é o nosso Shabá, sim, devemos descansar com toda certeza. Somente isso? Não. Por quê? Porque o dia de descanso remete ao descanso que a gente faz das nossas obras, mas também nos exige o comparecimento, atender à santa convocação de nos apresentarmos diante de Deus em adoração. Se nós não fizermos isso, ou se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos nos chocando com o ensinamento da palavra do Senhor. Aqui você tem um princípio. No próximo ponto a gente vai ver isso. Pode-se ter mudado o dia, mas o propósito permanece. E a gente não pode mudar esse princípio que nós encontramos aqui. Então, observe: o sábado, o dia de descanso, era um dia de santa convocação. Era um dia do povo comparecer perante Deus para adorar. Por isso nós estamos vendo o tempo da adoração. Então, isso é ensinado claramente nas Escrituras Sagradas. Vamos um pouco mais adiante. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Versículo 2, mas eu queria ler o verso 1, só para poder contextualizar a passagem e ver como essas duas coisas estão juntas e a gente não pode separá-las. Muitas vezes a gente tem cuidado de não cometer um erro num aspecto, mas a gente às vezes acaba cometendo um erro em outro aspecto. Mas veja que as coisas estão juntas aqui, juntas. Então o versículo 1 vai ser só para contextualizar, ok? Levítico 26, versículo 1: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem de coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. De que trata aqui esse versículo 1? Diretrizes em relação à adoração. A adoração que seria errada, que seria reprovada por Deus. Deus ensina aqui como seria essa adoração, entendeu? Colunas, figuras, se inclinar perante essas coisas, a idolatria, não. E ele segue no versículo 2. Agora ele vai falar do tempo. No versículo 1 ele fala da forma da adoração, e aí proíbe qualquer manifestação de idolatria. No versículo 2 ele vai determinar o tempo da adoração. Veja que a forma está diretamente relacionada com o tempo. Não adianta você ter uma forma correta se você não usa o tempo correto. As duas coisas devem acontecer juntas, elas devem acontecer ligadas. E veja o que diz aqui o versículo 2, Levítico 26, versículo 2: guardareis os meus sábados e reverenciareis aonde? No meu santuário. Eu sou o Senhor. Acabou, meus irmãos. Não tem o que fazer, a não ser que você rasgue esse termo aqui da palavra. Alguns até tentam fazer, mas você não pode fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos reverenciá-la aonde? No seu santuário. Quando? Nos seus sábados. Acabou. Não tem o que você explicar aqui. Então você não pode desconectar essas duas coisas.
O sábado de descanso, o dia de descanso, ele está intimamente atrelado ao comparecimento que nós devemos fazer à casa do Senhor. Se nós não estivermos fazendo isso, a não ser com as devidas justificativas, e devidas justificativas mesmo, nós estamos nos chocando com a vontade, com o propósito de Deus nas nossas vidas. E repito, meus irmãos, isso é muito sério, isso é seríssimo. A gente não pode brincar com essas coisas, sobretudo quando hoje Deus ele nos fala através da sua palavra. Então veja as duas coisas conectadas: o sábado do descanso, descanso solene, a santa convocação e a necessidade de nós reverenciarmos a Deus aonde? No seu santuário. É interessante que aqui não existia nenhum templo, como a gente vai ver lá nos dias de Salomão, quando ele ergue o templo do Senhor. Aqui a gente vai observar tão somente o tabernáculo, que representava a presença de Deus ali no Antigo Testamento, até que o templo ele fosse erguido, mas já valia como seu santuário, já valia como lugar de adoração, conforme a gente vai ver num ponto mais adiante. Então, o que foi que nós trabalhamos aqui? O sábado é um dia de descanso, sim, e também é um dia de adoração, instituído lá no Jardim do Éden, reiterado lá na lei de Moisés, mas não só isso, como eu gosto de falar, o sábado, o Shabá, como momento de descanso, como momento de adoração, foi utilizado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo, do que o próprio Deus encarnado, do que o próprio Salvador, que seguiu ipsilite aquilo que exigia a lei de Deus, aquilo que exigia a sua palavra. E temos nele esse grande exemplo para seguirmos e também pautarmos a nossa vida. Abram aí, por favor, meus irmãos, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, falando de Jesus, onde fora criado, no caso Cristo, entrou quando? Num sábado. Aonde? Na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então veja, três coisas nos são ditas aqui em relação a Jesus. Primeira delas, no sábado, o dia de descanso. Depois, onde ele estava, na sinagoga. E depois, mostrando que aquilo ali era um comportamento cotidiano de Cristo, era o seu costume. Na verdade, uma quarta mostra aquilo que Cristo fez, levantou-se para ler, no caso, ler a lei de Deus. Então veja, meus irmãos, onde Cristo estava no dia de sábado e o que é que ele estava fazendo. Ele estava na casa do Senhor, ele estava lendo as Escrituras, ele estava cultuando a Deus. Aí você pode argumentar, não, pastor, mas aqui está dizendo que ele estava na sinagoga, não estava no templo. É claro, ele estava na cidade de Nazaré, o templo ficava em Jerusalém, e é interessante porque depois do exílio babilônico, que Jerusalém foi reconstruída, seus muros, o templo, a adoração praticada na sinagoga passou a ser um costume do povo judeu e chegou ao seu ápice no primeiro século da era cristã, sobretudo quando Jerusalém, no ano 70, foi invadida e destruída. Então, a sinagoga, ela cumpria pelo menos dois objetivos. Ela tinha uma função religiosa e ela tinha uma função educacional. Ensinava os judeus a escreverem e a lerem. E aos sábados ela era utilizada como lugar de culto, onde a lei era dita, onde a lei era lida, as exortações eram feitas, as orações eram feitas, e o povo ali cultuava a Deus, e o povo ali cultuava ao Senhor. Naquelas festas solenes, naquelas festas principais, Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, o povo ia para Jerusalém, mas semanalmente o povo estava na sinagoga. Foi o caso de Jesus, estava em Nazaré, estava na localidade em que ele se desenvolveu. Ele não estava em Jerusalém,
ele havia nascido em Jerusalém, mas não foi um morador de Jerusalém, não, ele era de Nazaré. E lá havia a sinagoga, e para lá Cristo corria no sábado, para a casa do Senhor, para a leitura da sua lei, e conforme nós temos aqui, era seu costume. Então não era uma atitude esporádica de Cristo, uma atitude acidental, não. Todos os sábados ele estava ali para ouvir a lei, para ler a lei, para se edificar na palavra que ele mesmo havia inspirado. Então ele serve de exemplo. Quem somos nós para fazermos diferente da pessoa do nosso Salvador? Então veja que Cristo, ele não condena. O que nós vemos lá em Gênesis, o que nós vemos lá em Êxodo, não, muito pelo contrário, ele segue esse mesmo princípio. Ele adora a Deus no sábado, ele está na casa do Senhor no sábado, era costume seu agir dessa forma. Então esse princípio ele permanece para cada um de nós que somos seguidores de Jesus Cristo. Então, 3 aspectos que eu queria aqui compartilhar com vocês em relação ao sábado, como momento de descanso, como momento de adoração. Foi instituído lá no Jardim do Éden, foi reiterado lá na lei de Moisés e foi observado pela pessoa de Cristo. Quer mais argumentos do que esse? Não tem, até porque foram todos que a gente extraiu da palavra do Senhor. Então, não dá para a gente fugir a essa realidade. Em relação ao momento dado por Deus, que é o sábado, de descanso, de adoração, isso desde o Antigo Testamento. J.C. Ryle, que nós já citamos em estudos anteriores, ele diz o seguinte, abro aspas: um dia de descanso foi dado ao homem, até mesmo no paraíso. A observância desse dia foi incluída nos 10 mandamentos. A adoração a Deus nesse dia foi cumprida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ryle resumiu, esses princípios que nós acabamos de trabalhar. Éden, lei, Cristo. Éden, lei, Cristo. Que princípio? Descanso e adoração. Descanso e culto corporativo. Estas coisas elas estão ligadas. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, segue um detalhe interessante. A partir da ressurreição de Cristo, houve a mudança do dia, mas o seu propósito ele não mudou, ele permanece. Aprenda isso. A partir de Cristo, a partir da consumação da sua obra, houve a mudança do dia. No Antigo Testamento era o 7º, no Novo Testamento é o 1º. E qual o propósito nesse dia? Adorarmos corporativamente a Deus, da mesma forma que acontecia no Antigo Testamento. É por isso que você não pode separar os 2 testamentos. E tem gente que ousa dizer que é crente apenas no Novo. Não pode, você vai macular toda a revelação do Senhor. Então você vê aquilo que nós chamamos de princípio de continuidade do ensino das Escrituras Sagradas. O princípio é o mesmo, há mudança do dia, mas o princípio ele é o mesmo. Então, a adoração é a atividade central no dia de descanso. Hoje o nosso domingo passou a ser o nosso Shabá cristão, passou a ser o nosso dia de descanso. E o que é que nós devemos fazer nesse dia? Nos reunirmos como igreja de Deus para poder adorar e adorar ao seu nome. E por que é que nós falamos isso? Porque é o modelo que nós encontramos na igreja primitiva, é o modelo que nós encontramos na igreja de Atos dos Apóstolos. Voltem aí, meus irmãos, o texto que nós lemos no início, Atos 20. Eu pensava que dava para ver os 2 pontos, o tempo e o lugar da adoração, mas hoje vamos ficar com o tempo, semana que vem a gente entra no lugar, até porque vai ser bem maior e vai exigir um pouco mais de leitura bíblica. Atos 20, versículo 7. O que é que nós vemos aqui? Igreja dos anos 50, 60 da nossa era. Jerusalém não tinha sido destruída ainda,
Então, do ano 70 para trás. O que é que os irmãos faziam no primeiro dia da semana? Onde eles estavam no primeiro dia da semana? Esse texto responde, versículo 7. Olhem só. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, diga-se, com o fim de participar da Santa Ceia do Senhor, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, em que dia eles celebravam a ceia do Senhor? Primeiro dia da semana. Em que dia eles se reuniam para escutar a palavra do Senhor? Primeiro dia da semana. Qual é o dia que nós devemos hoje, como cristãos, nos reunirmos para adorar a Deus? Primeiro dia da semana. O princípio, ele permanece. Mudou-se o dia, mas a regra para ele é permanente. Qual regra? Adoração, adoração e adoração corporativa. Veja, meus irmãos, que a adoração aqui acontece entre os cristãos. Não é uma adoração particular, não é uma adoração familiar, mas é uma adoração entre os cristãos, dentro da simplicidade que nós observamos no Novo Testamento. E a gente vai ver um pouco disso no próximo ponto. Mas é a adoração na veia, como a gente gosta de falar. É a adoração solene, é a adoração corporativa. Aí você pode perguntar, mas pastor, só tinha ceia, só tinha a exortação da palavra, e você queria mais? Até porque era Paulo que estava ensinando, né? Então, ele podia até passar até meia-noite, até 5 horas da manhã, virar o dia, porque você ter o privilégio de escutar Paulo é um grande privilégio. Então você observa aqui esses elementos centrais do culto, que a gente vai ver lá na frente. Ceia, pregação, mas eu queria chamar a atenção o dia, primeiro dia da semana. Eu queria chamar a atenção o que eles estavam fazendo, adorando a Deus, a partir do partir do pão, a partir da exortação, da pregação, da palavra. Isso é muito salutar, meus irmãos, isso é muito esclarecedor para cada um de nós. Mas não só isso, abram aí, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Lá você observou o primeiro dia da semana. Eu vou ler a partir do versículo 1, só para contextualizar a passagem, certo? 1 Coríntios 16, 1 e 2, mas eu queria chamar a atenção ao versículo 2. Diz o seguinte: quanto à coleta para os santos, entenda-se, os santos de Jerusalém, que estavam atravessando uma grande fome, e a igreja se mobilizou, levantou ofertas para ajudar aqueles irmãos dentro daquela circunstância. Então Paulo segue: fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então as igrejas da região da Galácia se mobilizaram para ajudar os cristãos em Jerusalém. Paulo exorta aos coríntios a que procedesse da mesma forma. Aí fica a questão, como é que a gente vai fazer isso? Qual dia a gente vai utilizar, onde nós vamos estar com todos os irmãos reunidos? Aí Paulo soluciona o problema. Paulo soluciona a dificuldade. Versículo 2: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Por que Paulo disse que essas coletas elas eram para ser reunidas no primeiro dia da semana? Porque era o dia em que os irmãos se juntavam, era o dia em que eles se reencontravam para adorar. E aí Paulo achou convincente que nesse dia fossem feitas as coletas para que se arrecadasse, se juntasse e posteriormente se distribuísse aos irmãos lá da igreja de Jerusalém. Então, o que é que a gente entende por esse texto? Qual é a verdade que se sobressai nele? Que o primeiro dia da semana era o dia em que os cristãos se reuniam para adoração corporativa, o tempo da adoração. Para fechar, abram aí, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Até corrigir aí, viu, Alisson? Que eu botei só o A, depois você corrige na apostila aí, viu? Que agora eu estou vendo que ficou só o A. É Apocalipse.
Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte: João, achei-me em espírito, quando? No dia do Senhor, primeiro dia da semana, porque já era uma convenção entre os cristãos, e ouvi por trás de mim, ou por detrás de mim, grande voz como de trombeta. O que é que a gente mais vê, meus irmãos, no livro de Apocalipse? Expressões de adoração corporativa, seja entre os anjos, seja entre os remidos. E quando foi que esse livro ele foi composto? Quando foi que João teve a visão? No dia do Senhor. Então existe essa ligação, dia do Senhor, adoração, dia da adoração, dia do Senhor como ajuntamento solene. Então essas coisas elas estão ligadas, de acordo com o ensino da palavra do Senhor. Então, Riley, sobre isso, ele também falou: reunir-se na casa de Deus no sábado cristão tem sido costume de todos os cristãos professos por quase 2.000 anos. Isso ele falou há 150 anos. E essa regra permanece. Não é no sábado, sétimo dia não, mas é no primeiro dia da semana. É costume cristão se reunir para adorar. É costume cristão estar na casa do Senhor. Uma história, meus irmãos, uma história, minhas irmãs, que remonta 2.000 anos, de acordo com os princípios que nós estamos vendo estabelecido desde o Éden e perpassando todas as escrituras sagradas, chegando na sua consumação na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos mudar esse princípio, jamais, jamais, à custa de ruína espiritual para a nossa alma, à custa de ruína espiritual para a nossa alma. Então, meus irmãos, minhas irmãs, entendamos que o domingo ele se reveste de uma importância toda especial para cada um de nós. Entendamos que o domingo ele se reveste de uma importância toda especial para cada um de nós. Por quê? Porque é o dia em que nós celebramos a ressurreição do Senhor. Hoje, domingo, é o dia em que nós nos lembramos desse fato. Cristo ressurgiu dos mortos. Cristo, ele venceu a morte e ao ressuscitar, ele consumou a sua obra de justificação, de declaração plena e total de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades e nos constituiu povo seu aqui na terra. Portanto, é uma grande contradição no dia do Senhor nós não estarmos na casa do Senhor para celebrar ao nosso Senhor. É uma grande contradição. É uma grande contradição. No dia do Senhor, nós não estarmos na casa do Senhor para celebrarmos a sua vitória sobre a morte e a nossa consequente justificação. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Eu sou cristão, mas no domingo eu não vou para a igreja. Isso para mim cheira a uma grande contradição. É um dia do Senhor, é o dia de adorar, o dia de celebrar a ressurreição do seu Salvador. O que você está fazendo em casa? Existe a justificativa? Sim, mas eu acredito que elas não sirvam para todos nós. Não sirvam para todos nós. Veja, Romanos capítulo 4, versículo 25. Em relação a Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa, ou por causa da nossa justificação. Em que dia aconteceu isso? Domingo. Então, se hoje eu, você, nós, meus irmãos, minhas irmãs, somos justificados, foi porque no domingo Cristo ele venceu a morte e nos constituiu povo seu aqui na terra. E o que fazemos nós, não estando em sua casa, para celebrar a esta ressurreição? Confesso que muitas vezes nós temos falta de entendimento acerca dessas coisas. Confesso que muitas vezes a gente age de maneira compartimentalizada na nossa vida e a gente não junta, como eu gosto de dizer, lé com cré, e aí a gente começa a ter alguns comportamentos que são contraditórios quando analisados no todo. Mas quando você tem uma visão mais crítica, mais completa do ensino das Escrituras, você chega à conclusão desta contradição. Veja o que Paulo fala lá em Tito capítulo 2,
A ressurreição de Cristo nos garantiu isso. É aquilo que eu falei. É uma contradição como o povo dele, é uma contradição quando o povo dele não se reúne na casa dele no dia dele. É uma contradição. Precisamos rever alguns dos nossos conceitos. Parece ser duro? Sim, mas é necessário. Os remédios amargos, via de regra, eles são os mais competentes para combater as nossas enfermidades. E eu que o diga, particularmente falando. Muitas vezes a gente se submete a determinados tratamentos que, se dependesse da nossa vontade, a gente não se submeteria. Mas para a conservação da nossa saúde, se faz necessário. E se faz necessário escutarmos determinadas coisas que muitas vezes a gente não gosta, mas é para a preservação da nossa saúde espiritual. Nós não podemos ser honestos com as pessoas ocultando aquilo que elas carecem. E aquilo que elas carecem devem ser ensinados com base na palavra do Senhor. E as pessoas tomem as atitudes que queiram tomar, mas estão avisadas. Tito, capítulo 2, versículos 13 a 14. Veja, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Agora, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando foi que Cristo nos remiu? Quando ele se deu na cruz do Calvário e consumou a sua remissão quando ressuscitou no dia do Senhor. E por causa disso nós fomos constituídos povo seu, não qualquer povo, mas como diz aqui Paulo, um povo exclusivamente dele, de Cristo. Aí eu reitero, meus irmãos, é ou não é contradição? Com as justificativas válidas. As justificativas válidas. É ou não é contradição? Quando no dia dele, nós nos omitimos de estar na casa dele, com as devidas justificativas, não se vindo de regra geral, que a gente sabe. Então, é contraditório, e nesta manhã de hoje, a gente tomou ciência desse fato. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que repensemos muitas coisas acerca do culto. Eu confesso a vocês que eu estou aprendendo muito, mas muito mesmo, nas pesquisas, nas leituras e na composição de todo esse material, que depois vai estar disponível, na verdade já está disponível a quem assim desejar, e que nos faz repensar muitas coisas acerca da nossa vida. Infelizmente, como cristãos, a gente tem a tendência de fazermos as coisas no automático, e a gente não tem a visão crítica para analisar o porquê fazer, a razão disso, qual o propósito disso. Então, estamos trazendo à mente dos irmãos essas coisas, para que a gente possa refletir e mudar o nosso comportamento. E queira Deus que a gente mude para melhor. Queira Deus que a gente mude para mais perto do Senhor, para que assim a gente tenha uma outra visão, hoje, por exemplo, do dia do Senhor, e não percamos as oportunidades que Ele nos dá de estarmos em sua casa, porque ao longo de toda a semana, que é composta de 7 dias, nós temos 6 para dedicar aos nossos afazeres, aos nossos entretenimentos, ou a quaisquer outras coisas que sejam lícitas. Mas o 7º não, é dele. O dia de descanso não, é dele. Então, que dentre várias coisas, possamos estar conscientes da necessidade de comparecermos diante dele para adorar. Não é opcional, é obrigatório. Não é alguma coisa que você vai fazer se você achar que deve fazer. Talvez muitos tenham esse entendimento, e talvez por causa desse falso entendimento, a gente observa a triste realidade na qual nós estamos nos deparando, de ver a adoração como algo opcional, de ver a adoração como um lazer, de ver a adoração como uma coisa de só menos, mas quando nós olhamos para a palavra, não, a gente observa, Deus reservou o tempo para isso, e a gente não pode abrir mão desse tempo. A gente não pode usar esse tempo em outras coisas. A gente não pode abrir mão desse privilégio, porque é uma dádiva que Deus nos dá para o nosso benefício espiritual. Ok? Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra nos nossos corações, que ela fira o nosso ego, que ela fira a nossa comodidade, que ela fira a nossa insensatez, mas que ela nos traga para mais perto do nosso Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
e que essa palavra nos traga no dia do Senhor para a sua adoração, para que compareçamos perante a sua presença, porque essa é uma ordem criacional, ela foi reiterada na lei de Deus, ela foi exemplificada através da vida de Cristo, e ela foi vivenciada ao longo de 2000 anos de história da igreja cristã aqui na terra. É muita coisa para você querer desfazer, é muita coisa, e humanamente falando é impossível você desfazer essas 4 razões, esses 4 motivos embasados na palavra do Senhor. Então que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e nos faça entender ainda mais acerca desse tema tão importante, a adoração corporativa. Hoje, o tempo da adoração. Semana que vem, o lugar de adoração. Onde é que a gente deve adorar? Qual foi o local que Deus separou para isso? Vamos ver, se Deus assim permitir, no próximo domingo, conforme a vontade do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.